de maio de 2015. Boca e River, mais esperado de todos os tempos, termina em fiasco ainda no intervalo, com jogadores do visitante atingidos por gás de pimenta. La Bombonera é interditada e clube tem até amanhã para apresentar defesa na Conmebol. Exclusão da competição é possível. Tentando ainda juntar os cacos após a eliminação, São Paulo enfrenta a Ponte Preta neste domingo pelo Brasileirão. Valdívia é a grande dúvida do Palmeiras para a partida de domingo contra o Joinville, em Santa Catarina. Santos recebe o Cruzeiro na Vila tentando acabar com sequência negativa contra a Raposa. E ainda, depois de uma vida inteira dedicada ao clube, Gerrard se despede do Liverpool. As notícias do Corinthians ao vivo do CT Joaquim Grava. Lá, 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 hey, lá, 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 lá. Hoje é sexta-feira, meu amigo. Boa noite pra você. Muito bom ter a sua companhia aqui no Gazeta Esportiva. Bom, mais uma vez, o mau comportamento dos amigos do Celso, né? O mau comportamento de poucos acabou atrapalhando uma competição importante como a Copa Libertadores. Desta vez, foi no super clássico tão aguardado entre Boca e River, um dos duelos mais esperados de todos os tempos na competição continental. A partida ainda não tem um vencedor definido, o que deve acontecer nos tribunais da Conmebol. Uma coisa chata. E mais do que prejudicar o planejamento dos outros clubes envolvidos na disputa e estragar o espetáculo dentro de campo, o episódio de ontem, na La Bombonera, acaba manchando a imagem do futebol sul-americano diante do resto do planeta. Na volta do intervalo, torcedores do Boca Juniors atiraram gás de pimenta no túnel móvel de acesso ao campo, onde estavam os jogadores do River. A agressão provocou irritação nos olhos e vias respiratórias dos atletas, além de queimaduras na pele. No meio de toda a confusão, um drone levando um fantasma com a letra B, em alusão à queda do River Plate em 2011 para a divisão de acesso do futebol argentino, sobrevoou o gramado de La Bombonera. Depois de mais de uma hora do ocorrido, o delegado da partida suspendeu o jogo. Mas os jogadores do River só puderam sair de campo cerca de 30 minutos depois, graças a uma proteção de escudos da polícia argentina. Já os atletas do Boca aplaudiram os torcedores. Ai, que vergonha me dá. Na tarde de hoje, a Conmebol divulgou no site da entidade um comunicado dizendo que lamenta o acontecido e já iniciou um processo disciplinar contra o Boca Juniors. Um prazo de defesa foi concedido até às 14 horas de amanhã. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu só tenho uma palavra para definir isso: várzea. Uma grande várzea. Boca e River, um dos maiores clássicos do futebol mundial. Mas a impressão que eu tenho é que eles pararam no tempo e ainda estão lá nos anos 70, quando os europeus não vinham disputar a Copa Intercontinental aqui porque era uma selvageria, era uma coisa animalesca, principalmente protagonizados por argentinos e uruguaios. E aí você vê que aqui não mudou muita coisa, obviamente, mas temos já algumas arenas modernas por conta da Copa do Mundo. Agora, o que se viu ontem em Buenos Aires é uma várzea completa. Comportamento da polícia é totalmente incompetente para lidar com a situação. Assim como as suspeitas aqui, lá é comprovado a participação do crime organizado em torcidas organizadas, especialmente do Boca. É algo muito sério. Mas o que me chama mais a atenção é a postura da Conmebol. A Conmebol que teria, por intermédio do Twitter, já eliminado o Boca Juniors com força no regulamento, que diz o seguinte: se o clube for responsável pela suspensão da partida, ele perde o jogo pelo placar de 3-0. Ponto. Mas a Conmebol
deu aí esse prazo para o Boca fazer uma defesa. Gente, mas vai defender o indefensável. Tá aí. Isso, só essas imagens já são suficientes. Não precisa nem a história do gás de pimenta que atingiu 3 jogadores do River Plate, provocaram queimadura de primeiro grau. Isso seria suficiente para excluir o Boca talvez das próximas 3 Libertadores da América. Mas só aquela proteção policial para que os jogadores do River Plate saíssem do estádio já era o suficiente para você banir o Boca. Sabe, algo tem que acontecer. Mas diferente. Não é sumário o regulamento da Conmebol, Alberto Helena Júnior? Boa noite, que o Flávio Prado falou aqui que o Sheik pegou 3 jogos, porque é sumário o julgamento. Então aí teria que ser diretamente está excluído. E só para eu concluir o raciocínio. Concluir. E aí você observar os jogadores do Boca ainda aplaudindo os torcedores, estavam atirando garrafas, tudo pet, tudo que era possível no gramado, é uma coisa absurda. Tem que parar tudo. E aí os clubes são extremamente irresponsáveis e coniventes com tudo isso. Já passou da hora, assim como no Brasil, de criar uma liga, de que se criar também uma liga americana, né? Não só, sei lá, da América do Sul, romper com CONCACAF, romper com CONMEBOL e fazer uma espécie de Liga dos Campeões da América. É sonhar demais ou não? Boa noite. Essa questão de romper com as federações, você rompe com a FIFA. Então aí não tem futebol, vai cair na tal da Liga Pirata que existiu na Colômbia no final dos anos 40, começo dos anos 50. Na verdade, o clube tem que responder seriamente pelo episódio. O Cartola, dirigente do clube, chega na frente da televisão, no palanque e tal, e aí se enche de ufanismo e vive dizendo que o maior patrimônio do meu clube é a minha torcida. Bom, se assim o é, ele tem que zelar pelo seu patrimônio e responder pelo que ele faz. A pena prevista no regulamento, ela tem que ser aplicada. Inclusive porque o próprio Joseph Blatter ligou para o presidente da Conmebol para pedir que fosse severo na punição. Sucede que essas barras bravas, que são as torcidas uniformizadas lá, mais ou menos como aqui, mas lá um pouco mais forte ainda, elas fazem das autoridades reféns. Elas fazem o que elas querem, quando querem, como querem, e não há punição. Era que tirar o Boca 3, 4, 5 temporadas de qualquer competição internacional, pelo menos sul-americana, e que a FIFA referendasse que fosse de nível internacional, como aconteceu com a Inglaterra por causa dos hooligans. E foi aí, a partir daí, que realmente se resolveu o problema da violência nos estados da Inglaterra. Quer dizer, a solução, olha, se a gente pensar bem, tudo bem, na base de tudo está a educação. Mas a educação, por exemplo, na Argentina, ela é muito mais eficiente e há muito mais tempo do que no Brasil, por exemplo. E, no entanto, não é suficiente para evitar episódios como esse. É preciso ter punição antes de coragem. Tem que ter coragem e punir gravemente clube e torcedor. Ele respondeu o jeito que fez essa besteira. Olha o tamanho lá do aparelho do drone. Como é que passa isso pela polícia? Olha o tamanho do controle. E tem a cara do sujeito, então. Sim, então aí você vê o tamanho do controle que passou pela revista. Hoje em dia, com essas redes sociais, com esse negócio de telefone celular que filma tudo, não tem mais essa coisa de fazer segredo. Não tem. Todo mundo... E os caras gostam, porque curtem esse troço de selfie, né? De aparecer, de virar celebridade de um dia para o outro, nem que seja por 5 minutos. Mas então fica muito fácil identificar os responsáveis, prender e condená-los a penas severas. Caso contrário, isso não vai acabar, ao inverso, vai aumentar. E para aqueles que dizem, o clube não pode responder por causa de uma ação intempestiva, claro que deve responder. Tem que responder. Tem que parar com essa história. E o Alberto lembrou muito bem a questão da Inglaterra.
Foi a torcida do Liverpool que causou todo o problema. Mas a Inglaterra ficou, os clubes da Inglaterra, todos os clubes da Inglaterra ficaram fora das competições por 5 anos. Nossa. Não só o do Liverpool, mas do Manchester, do Chelsea, do Tottenham. Ninguém podia participar de torneio internacional. Então foi feito algo. Houve vontade política, vontade de resolver. E é isso que a gente espera da Conmebol. Punir jogador porque dá um totozinho por 3 partidas? É fácil. Quero ver agora tirar o Boca Juniors. Boa, Celso. É isso que a gente quer saber, é isso que a gente quer ver. Bom, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Nós queremos saber, na sua opinião, qual deve ser a punição do Boca Juniors na Libertadores. São 3 opções. Tá? Primeira, o Boca deve ser excluído da competição e o River ir às quartas? Eu acredito nisso, nem vi as outras, hein? Boca e River devem jogar apenas o segundo tempo com portões fechados? Ou você acha que uma nova partida deve ser realizada com portões fechados? Acesse o site e vote. Não, tem que, o regulamento prevê o Boca eliminado, perde por 3-0. Eu iria mais além. Eu deixaria o Boca de fora de 2 a 3 anos das próximas competições sul-americanas. Simplesmente pode classificar, pode ganhar o Campeonato Argentino 3 anos seguidos. Não participa. Enquanto não for tomada uma atitude como essa, alguém vai assim, mas um clube como o Boca não pode ficar fora de competição porque é rentável. Deve ficar fora. Até por uma questão de credibilidade do evento. Alberto Helena. O regulamento, por exemplo, essa segunda opção não existe. Porque se o jogo não tiver 2/3 concluídos, né, realizados, então ele deve ser considerado nulo e uma nova partida deve ser realizada. O segundo tempo, disputar o segundo tempo nessa circunstância não existe. Não, então isso não pode. Não é possível. Agora, é o que disse o Celso, concordo plenamente, que nós já dissemos aqui também, tem que dar uma punição severíssima. Já de cara está fora, classifica o River e 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos de suspensão de competições internacionais do Boca, fechamento da Bomboneira por um longo período, enfim, e mais as ações das autoridades prendendo esses vândalos aí que cometeram essas atrocidades. A defesa do Boca ela é muito falha. A gente viu imagens de gente tentando furar ali, né? Sim. Mas a Polícia Federal, da Argentina, fazendo a investigação, disse que não há indícios de que houve um furo que permitisse que o gás de pimenta fosse jogado da torcida. Então, sugere que o gás tenha sido disparado de dentro de campo. E aí a Conmebol teria recuado para aguardar a sequência das investigações para ir tomar uma decisão. Como assim, de dentro de campo? Alguém de dentro, não, alguém de dentro de campo jogou o gás de pimenta, segundo a polícia. Assim? Segundo a polícia, não foi esse gás... Não partiu da torcida. Não partiu da polícia. E da torcida também. Ele foi atirado dentro do campo, mas sem que ele tenha vindo da polícia. Exatamente. Enfim, mas independentemente de qualquer coisa... Não, mas o Boca, ele é quem manda. Mandante. Então, ele tem responsabilidade. Dentro ou fora, não importa. Ele tem responsabilidade. E tem as imagens ali, né, gente? Me desculpe. Bom, o cara abriu ali e tal. Bom, mas 2 jogos completaram as oitavas de final da Libertadores. O Racing venceu o Montevideo Wanderers por 2-1 e garantiu a classificação para a próxima fase. Já o Nacional de Medellín não teve a mesma sorte. Os colombianos ganharam do Emelec por 1-0, mas como haviam perdido o jogo de ida no Equador por 2-0, foram eliminados da competição. Futebol internacional, um dos maiores ídolos da história do Liverpool, se despede do clube neste final de semana. Depois de quase uma vida inteira dedicada aos Reds, chegou a hora do adeus de Steven Gerrard. Prestes a completar 35 anos, Steven Gerrard irá jogar a última partida com a camisa do Liverpool no Anfield Road. Um dos maiores e melhores jogadores que já passaram pelo futebol inglês se despede amanhã de uma torcida muito apaixonada. Gerrard, assim como outros veteranos, cresceu junto com a Premier League, um campeonato nacional sem muito prestígio, que se transformou na melhor liga de futebol do planeta. Não há como negar, ele é a cara do Liverpool. Um daqueles casos raríssimos do futebol.
Gerrard começou a carreira nos Reds e neste final de semana contra o Crystal Palace irá encerrá-la, pelo menos diante da torcida que tanto o apoiou. Foram 17 anos, 708 jogos, 185 gols. Ontem, Gerrard concedeu uma coletiva de despedida e falou de como irá se sentir no momento em que pisar no gramado. I haven't got a clue. I don't know what it's going to be like come the end of the game. When I get the chance to say goodbye for real. I've been dreading this moment in a strange way. Because I'm going to miss it so much, you know, playing at Anfield, playing in front of the fans. I'm going to miss playing with my teammates. So it will be emotional, but the plan's to try and keep it together, stay strong and try and avoid the tears. Apesar da frieza que sempre o acompanhou, será difícil segurar as lágrimas. A tendência é que o técnico Brendan Rodgers substitua a poucos minutos do final. Uma grande homenagem está marcada para acontecer. Uma iniciativa dos torcedores tenta imortalizar a camisa 8 quando ele deixar o clube. E num futebol tão carente de ídolos, é difícil ver um grande parar, mas o fim chega para todos. Gerrard fez muito bem a parte dele e estará eternizado como o maior jogador da história do Liverpool. Mas tão poucos no mundo tão identificados com o clube, como é o Rogério Ceni no São Paulo, como é o Gerrard no Liverpool. E o futebol também tem o seu capricho. Claro que ele foi campeão da Copa da Liga Inglesa, campeão da Copa da Inglaterra, algumas vezes, o campeão da Liga dos Campeões da Europa, naquele jogo memorável contra o Milan. Para quem não se lembra, 2005, o Milan vencia o Liverpool na final da Liga dos Campeões por 3-0. Aí veio o segundo tempo, o Liverpool empatou 3-3 e nos pênaltis foi campeão. Mas o Liverpool que, quando o Gerrard começou a jogar no Liverpool, era o maior vencedor do futebol inglês, tanto em números de títulos de Liga dos Campeões, como também de títulos nacionais, era o maior vencedor do campeonato inglês. Desde que foi criada a Premier League, o Liverpool nunca venceu. Então, mesmo tendo o Gerrard em grande fase, num grande momento, não conseguiu o título nacional. Aliás, não consegue há mais de 20 anos. É verdade. O Gerrard, para os meninos aí que vivem dizendo que é uma novidade, o volante que sabe sair, entende? Vale dizer que o Gerrard é um exemplo desse tipo de jogador, é o Beckham da sua geração, porque é um jogador, um volante com uma técnica muito aperfeiçoada. Ele não é um jogador de habilidade, de drible, de chapéu, essas coisas, mas é um jogador que tem o domínio dos fundamentos do jogo, né, de uma forma primorosa. Ele chuta bem, domínio de bola, chute a gol, faz muito gol vindo de trás, né, bate muito bem na bola, bate escanteio, bate falta e passa muito bem. E tem uma ascensão, ele ascende sobre os companheiros de uma maneira muito positiva, né? É um líder, na verdade, embora não seja desse tipo gritalhão e tal, que aparece muito, mas ele se impõe junto aos companheiros como um verdadeiro líder, uma figura extraordinária. O assunto agora é o Troféu Brasil de Atletismo que está acontecendo em São Bernardo do Campo. A nossa repórter Caroline Zilberman acompanhou a prova dos 400 metros rasos. Confira. Olá, Michele, amigos ligados no Gazeta Esportiva. Hoje no Troféu Brasil nós tivemos as duas finais dos 400 metros rasos. Entre as mulheres, o grande destaque foi a Geisa Coutinho. Ontem, na semifinal, ela já havia conquistado o índice para os Jogos do Rio de Janeiro e hoje ela completou a festa e levou tudo o que ela podia. E olha, é impressionante o quanto essa prova exige dos atletas, mas no final das contas é um esforço que vale a pena. É uma prova que desgasta muito, você tem que treinar muito para ela. É uma prova cansativa. Se você passa forte, você quebra. Se você passa devagar, o tempo dá ruim. Então é uma prova que você tem que ter tática para poder fazer. A atleta da Orcamp cruzou a linha de chegada com a marca de 51 segundos e 43 centésimos. Além da medalha de ouro, Geisa garantiu os índices para o Pan-Americano de Toronto, no Canadá, em julho, e para o Mundial de Pequim, na China, que acontece em agosto.
Mas não pense que a carioca está satisfeita. Aos 35 anos, ela ainda quer mais. Graças a Deus cheguei com a melhor marca do ano, 51,43. E agora continuar treinando para melhorar essa marca, que eu estou em busca do meu 50,99. Já era para ter corrido isso, mas tudo tem seu tempo e eu estou a hora certa. Eu acho que o meu 50,99 vai vir na hora certa. Na final masculina, o vencedor foi o Hugo de Souza, da BMF Bovespa, que por 4 centésimos não garantiu uma vaga para os Jogos de 2016. Foi uma grande prova. Os adversários de altíssimo nível. Isso permitiu que saísse um resultado bom. Claro, o nosso foco era o índice olímpico. Ficamos aí próximo. Mas isso é bom a gente saber que está no caminho, está próximo desse índice. E olha, tem muita coisa para rolar aqui no Troféu Brasil. A competição continua até domingo com entrada franca para o público aqui na Arena Caixa. De São Bernardo do Campo, Caroline Zilberman para o Gazeta Esportiva. Olha, se eu fosse imperador do mundo, coisa que eu desconfio que não vou ser. Não vai dar tempo, Tenho hein? uma ligeira suspeita de que ainda não serei. Mas, se fosse, eu proibiria nas Olimpíadas a disputa de jogos entre equipes. Por quê? Eu privilegiaria essa questão do atletismo e as lutas individuais entre dois competidores apenas. Porque a Olimpíada, o princípio dela é o desafio do homem em relação ao tempo e ao espaço. É a luta dos deuses e dos heróis, filhos dos deuses do Olimpo, né? Que era você conseguir dobrar o tempo, dobrar o espaço. Que você consegue só através do atletismo, da natação e na competição individual entre dois lutadores, por exemplo, essa coisa. Jogo de equipe, faz campeonato de basquete, de futebol, de tudo mais. Isso aí tem todos os campeonatos mundiais e tal. A Olimpíada é o indivíduo contra o espaço e o tempo. Esse é o jogo. Sabe como você poderia ser imperador do mundo? Imperador do mundo, assim, do mundo, agora. Do mundo. Se os ETs invadissem a Terra e te escolhessem para ser o imperador do mundo. Né? Daria. Vou ter que pensar, fico pensando. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com Alberto Helena Júnior. Eu tô aí. E tudo sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, uma reportagem especial sobre o primeiro ano da Arena Corinthians, as repercussões das eliminações de Timão e Tricolor da Libertadores, além da decisão sobre o futuro de Boca e River na competição. Estarão aqui conosco o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, que vai falar aí sobre o futuro do Robinho, e o superintendente de futebol do Corinthians, André Sanches. Vamos saber tudo sobre os salários atrasados. Programa imperdível. Seleção Brasileira Sub-20, o recém-contratado técnico Rogério Micali reuniu a imprensa para a primeira coletiva e anunciou o corte de 4 jogadores da equipe que vai disputar o Mundial na Nova Zelândia. Reportagem Fernando Gavini. Rogério Micali. Este será o homem responsável por comandar a seleção brasileira no Mundial Sub-20, que começa mês que vem na Nova Zelândia. Eu acredito muito naquilo que eu faço e espero poder desenvolver. É lógico, como eu falei, é uma responsabilidade imensa, mas me sinto preparado para isso. A curiosidade é que não foi ele quem convocou a equipe. A lista foi montada por Alexandre Galo, que foi demitido na última sexta-feira, mesmo dia em que Rogério foi contratado para substituí-lo. A lista já estava pronta, já era uma lista enviada à FIFA, não pôde haver nenhum tipo de alteração, então a gente, infelizmente, nesse momento, a gente ficou com esses jogadores, quando eu digo infelizmente, não pelos jogadores em si, mas por a gente não ter a participação efetiva, né? A entrevista de hoje foi a primeira de Rogério Micali desde que assumiu o cargo. Este é apenas o 5º dia de trabalho à frente da seleção sub-20 e certamente o mais difícil até agora, já que ele teve que anunciar o nome de 4 jogadores cortados, entre eles o centroavante gremista Yuri Mamute, que era titular na época de Galo. E é um jogador interessante, de muita qualidade, mas que nesse momento a gente quer dar um outro rumo à seleção brasileira. A explicação mais clara pelo corte do centroavante está nas características que o Rogério Micali quer ver no ataque da seleção.
e que são exatamente ao contrário do gremista, que é grandalhão, finalizador, mas tem pouca mobilidade. É esperar para ver o que vai dar. Mas o novo técnico começa com o respaldo de Dunga, que esteve com Rogério Micali na segunda-feira, primeiro dia de trabalho aqui em Atibaia. O Dunga e o Gilmar já estiveram aqui com a gente, já passaram, já conversamos, me deram tranquilidade, sabem do momento que a gente vai viver pelo prazo curto para uma competição tão importante. A gente quer cada vez mais fazer um futebol brasileiro forte, um futebol confiável, um futebol com conceito de jogo bem definido, para que todo mundo possa saber exatamente o que tem que ser feito. Bom, eu não sei o que vai resultar desse trabalho. Espero que seja melhor do que o do Galo, né? Foi muito mal o nosso querido Galo, e eu acho que a seleção sub-20 precisa de um tratamento muito especial, porque vem a Olimpíada aí e ela vai ter que fornecer muito jogador também. 4 partidas hoje, 6 amanhã, completam a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 3 jogos começam daqui a pouquinho às 7h30. O Bahia enfrenta o Mojimirim em Salvador. Sampaio Corrêa e Macaé jogam em São Luís do Maranhão e no Recife tem Santa Cruz e Paraná. Às 9h50, o Criciúma recebe o ABC de Natal. Amanhã às 4h30 jogam Botafogo e CRB no Rio de Janeiro, Bragantino e Paysandu em Bragança Paulista, Boa Esporte e Náutico em Varginha e o Oeste enfrenta o Vitória em Osasco. Fechando a rodada, 2 partidas começam às 9 horas. Ceará e Atlético Goianiense jogam em Fortaleza e o Luverdense recebe o América Mineiro em Lucas do Rio Verde. A bola também vai rolar pelo Brasileirão. 3 partidas serão realizadas amanhã. O Coritiba recebe o Grêmio às 6h30 no Couto Pereira. No mesmo horário, no Serra Dourada, tem Goiás e Atlético Paranaense. Às 9 horas, o Corinthians enfrenta a Chapecoense em Araraquara. Domingo, às 11 da manhã, tem Figueirense e Vasco em Florianópolis. 3 jogos começam às 4 horas. O Santos encara o Cruzeiro na Vila Belmiro. No Maracanã tem Flamengo e Sport. E em Brasília jogam o Atlético Mineiro e o Fluminense. Às 6h30 acontecem mais 3 partidas. A Ponte Preta recebe o São Paulo em Campinas. Inter e Avaí jogam no Beira-Rio. E na Arena Joinville tem Joinville e Palmeiras. O nosso contato agora é com o repórter Adriano Dolfi, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o último treino do Timão antes do jogo contra a Chapecoense. É isso que restou para o Corinthians, né, Adriano? Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite ao Alberto Helena, ao Celso, a todos que estão acompanhando o Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui do CT Joaquim Grava. E antes eu vou fazer uma pergunta a vocês. Tem alguém aí no estúdio precisando de dinheiro? Estou com uma nota de R$100. Logicamente é uma nota de R$100 falsa. Isso aqui foi um pouquinho do que restou do protesto que aconteceu agora há pouco aqui no CT. Cerca de 7, 8 torcedores de uma torcida organizada do Corinthians que vieram até aqui o centro de treinamento para realizar um protesto. Faixas contra os jogadores foram colocadas e, claro, também alguns gritos de ordem, até mesmo contra o jogador Elias, que foi um dos mais atacados aí pela torcida organizada. O técnico Tite falou sobre o assunto, sobre esse pequeno protesto da torcida do Corinthians aqui no centro de treinamento. Primeiro, eu tenho um respeito muito grande a todas as manifestações, que elas tenham um sentido do amor pelo clube e não de violência. Democraticamente todos têm. O sentimento que o torcedor corintiano, independentemente de todos eles, é o mesmo do nosso. Isso eu posso assegurar. Isso da credibilidade dos atletas, nós ficamos muito sentidos, né? Nós queremos muito a classificação. Passou uma primeira etapa, né, desses 4, 5 meses, nós juntos enquanto equipe, e aí eu conversei com os atletas ontem, desses 31 jogos, dessa primeira fase que nós passamos, desse primeiro momento, e agora reiniciamos um segundo momento que ele é de Campeonato Brasileiro. Esse fundamentalmente. De todo o retrospecto, de toda a primeira fase, sintetizando, nós tivemos, quando a fase foi de classificação nas duas, grandes desempenhos, um nível muito alto de qualidade, do futebol bonito e de resultado. Se nós pegarmos 7, 8 jogos, eles são bem emblemáticos em relação a isso. Oscilou no momento final, principalmente na Libertadores. Na fase de mata e nos 2 primeiros jogos teve um alto nível. O jogo errado contra o Guarani, um pouco de inspiração, que nós fomos mal, determinou essa eliminação em que nós estamos sentidos, e o torcedor também, nós respeitamos o sentimento do torcedor.
Esse protesto ocorreu exatamente no momento em que o time realizava um treinamento tático aqui no campo ao lado da sala de coletivas. Inclusive, nesse momento, ainda tem alguns carros da Polícia Militar presentes aqui no CT Joaquim Grava. Em campo, o Tite preparou 3 mudanças para a partida contra a Chapecoense. Ele treinou com Edilson na vaga do lateral direito Fagner, o Edu Dracena no lugar do Felipe, que tem problemas musculares, e assim como o Renato Augusto. Steven Mendonça treinou na equipe titular. Talvez essas sejam as alterações para o jogo contra a Chapecoense em Araraquara. Talvez uma partida emblemática para a recuperação da equipe depois da eliminação contra o Paraguai. Tite evitou comparar esse momento com o momento do Tolima, aquela eliminação que teve um clássico na sequência contra o Palmeiras, mas ele falou se um título, uma meta, talvez algum objetivo possa atenuar pelo menos um pouco a dor por essa eliminação. Vamos acompanhar o que disse Tite. Saber se existe uma meta, uma conquista, talvez até um título capaz de atenuar pelo menos a dor dessa eliminação. Nós disputamos 4 títulos. Eu não consigo ver só o produto final, cara. Eu entendo vocês todos, mas eu não consigo ver o cara é bom porque tu foi campeão. Eu consigo enxergar trabalho. Se eu não mostrasse alguma coisa, eu não teria sido campeão nas equipes, ou só porque é campeão é bom, também não é. Eu consigo enxergar trabalho, ver trabalho. Pegar todo o quadro assim e vamos analisar o que teve de bom, o que teve de ruim, que momento subiu, que momento desceu, vamos ver o conjunto da obra. Eu consigo enxergar assim e ver quem chega e que momento tem. Consigo enxergar futebol também assim. Segunda, se você acompanhou as imagens do que ocorreu ontem em Buenos Aires, a partida entre River e Boca Juniors, como homem do futebol, como um técnico que esteve lá algumas vezes, qual foi o teu sentimento? Acompanhei, assisti, lastimei. Se fosse brasileiro e o episódio aqui, me sentiria envergonhado, porque o futebol não é isso, não se faz assim. Qualquer que seja a dimensão, não importa que seja Argentina, que eu respeito, quem me conhece meu passado sabe o quanto eu respeito dos argentinos, uma série de atletas. Eu estou falando de uma forma geral, qualquer episódio, não estou olhando com nacionalidade. O futebol não é isso, cara. Tem muita coisa muito maior que isso. Tem um monte de garoto que tu vai pegar exemplo, que tu fica olhando, que ele não é. Ele tem outras coisas, transcende muito mais. Ele te passa muito mais coisa boa do que tu ficar com essa baixaria que aconteceu. Está aí o Tite falando sobre essas cenas lamentáveis que ocorreram em Buenos Aires, lembrando que o objetivo agora da diretoria, com a eliminação para o Guarani do Paraguai e problemas financeiros, é dar uma enxugada na folha de pagamento. O dirigente Edu Gaspar confirmou que os atletas da equipe estão à venda, estão no mercado em disponibilidade, lembrando que Christian, Wagner Love, até mesmo Emerson Sheik, jogadores que recebem altos salários, devem continuar na equipe, pelo menos o Emerson até a metade do ano. O Emerson treinou entre os reservas, mas o contrato do jogador vai até o dia 31 de julho e há uma grande possibilidade de que o Emerson não continue no Corinthians. Essas são as informações aqui, Michele. Te volta ao estúdio, todo o noticiário do Corinthians aqui do CT Joaquim Grava. Tá certo, Adriano Dolfi, muito obrigada, boa noite para você, bom trabalho. E aí, hein, Celso Cardoso? Bom, o Corinthians tem mesmo que dispensar jogador, vender todo mundo para ter dinheiro. Não, e como vai pagar as dívidas? Por aí, não. Você tem alguns contratos, você renova, você não precisa pagar aquilo que você pagava. É você avaliar a questão custo-benefício. Faz uma proposta, o jogador aceitar. Eu sou totalmente contra essa história. Perdeu, você foi eliminado, você pega, sabe, e manda todo mundo embora. Mas não é porque foi eliminado, é porque está sem dinheiro. Mas, gente, sim, mas de novo aquela história do imediatismo. Nem tudo que começa, nem todos começam brilhantemente bem vão ganhar campeonato, nem todos que começam muito mal o campeonato estão destinados ao fracasso. Tem que ter tempo, o trabalho do Tite tem 4 meses, não adianta você ficar cobrando, sabe, sucesso agora. O Corinthians teve um começo bom, ponto. Teve uma queda, que é natural também, e aí é uma questão de reconduzir rota, analisar plano B, C, D, outras alternativas. O Corinthians ficou manjado.
ponto, mas isso também faz parte do trabalho. O que eu não consigo, por mais que eu tenha mais de 2 décadas de jornalismo esportivo, precisamente 24 anos... Tá bem, hein? Pois é. Nossa, Celso. Pois é, eu não consigo, eu não me acostumei com essa ideia ainda de o time perde, aí vai lá torcedor com faixa, chama de mercenário, energúmeno. Desde que o país vive a abertura democrática, nós já tivemos aí vários, mas inúmeros exemplos de corrupção no governo federal, estadual, municipal, tudo noticiado. Eu não vejo uma manifestação tão consistente como essa. Imagina se as pessoas encarassem a política brasileira como encaram o futebol. Não, Celso, calma, tá mudando. Era um tal de jogar dinheiro na Câmara Municipal, na Câmara Estadual Federal... Assembleia Legislativa. Esse é o caso. Não está mudando nada. O que eu vejo é esse monte de... Sabe, eu acho isso vergonhoso. Eu não vejo isso como amor, não. É amor à própria torcida organizada para dizer, nós fomos lá porque nós somos bravos e nós cobramos mesmo. Não tem nada a ver com o amor do clube, não. É amor próprio. Essa faixa aí, ociosos e energúmenos, é em homenagem à própria torcida. Porque aqueles caras que estavam lá. Porque realmente eles estão ociosos e energúmenos. Não contribuem nem um pouco para melhorar a situação do clube. O Corinthians teve uma queda de produção. O Corinthians não foi, ao contrário do que disse o meu querido Tite, o Corinthians não jogou bonito, não. O Corinthians foi muito eficiente naquele período de longa invencibilidade, mas não jogou bonito. Faltou brilho ao Corinthians o tempo inteiro, mas foi muito eficiente. Teve uma queda, agora vai se recuperar no Brasileirão, no nível dos demais grandes aí, dos grandes favoritos. Eliminado na Libertadores, o São Paulo começa a concentrar as forças única e exclusivamente no Brasileirão. O repórter Felipe Boril, que é o tio da Valentina, esteve no CT da Barra Funda acompanhando a sexta-feira do Tricolor. Confira. Eliminação na quarta-feira. Confusão no desembarque na quinta. E na sexta, reunião fechada entre jogadores e comissão técnica, para levantar o ânimo e voltar à alegria que tinha antes. Todo mundo conversou, um dando apoio para o outro, porque se a gente ficar triste por um bom tempo, as coisas só tendem a complicar. A pressão exercida pela torcida é grande e nessa hora delicada pode até atrapalhar os atletas. O grupo tem que se fechar a cada dia e junto com o torcedor, sim, buscar aquele espírito de garra que a gente vem demonstrando nos últimos jogos. Acredito que isso é a minoria, que o verdadeiro torcedor está ali para nos apoiar, mesmo nas derrotas, nas vitórias. A gente tem que jogar por eles. A tristeza não fica só com as questões ligadas a esta eliminação. Fora das 4 linhas, há outras preocupações, como, por exemplo, a aposentadoria do Camisa 1. O contrato do goleiro Rogério Ceni com o São Paulo se encerra no próximo dia 6 de agosto. Até lá, serão 15 jogos para os jogadores, a torcida e a comissão técnica se despedirem do maior ídolo da história do São Paulo. Portanto, neste pouco tempo que resta, o jeito é aproveitar. Eu estou a cada dia aproveitando, cada minuto. É um cara excepcional, um grande profissional, como pessoa também. É um cara que eu observo muito, às vezes de repente nem converso muito com ele assim, mas eu tenho muito orgulho de fazer um pouco dessa história dele. Lógico que cheguei em janeiro, mas estou muito feliz pelo aprendizado. Caímos fora do campeonato, mas tem um brasileiro, vamos aproveitar, vamos ajudar, vamos estar junto, aproveitar esse momento do Rogério, que é um grande ídolo. Já neste domingo, o torcedor do São Paulo terá a chance de mais uma vez ver o Rogério em campo. Será contra a Ponte Preta, em Campinas, no Moisés Lucarelli. Mais uma chance de resgatar a confiança. Lógico que o pessoal está triste, mas a gente tem que fazer alguma coisa para esquecer. Lógico que é complicado, mas tem que lutar, porque só com os resultados a gente vai trazer a confiança de novo e os torcedores.
Bom, foco agora é Campeonato Brasileiro, né? Quer dizer, esquecer, ter uma ressaca, não é fácil você recomeçar depois de um chacoalhão, isso vale para Corinthians e vale para São Paulo, mas é o que resta, também daqui a pouco passa. E se a gente comparar, Alberto, pelo que a gente tem visto aí dos times, o São Paulo vai poder brigar pelo título, assim vai brigar também o Corinthians, é tudo muito nivelado. Não vou nem entrar no mérito se por baixo ou não, eu acho que mais para baixo do que para cima, mas estou na briga. O São Paulo ganhou um jogo do bicampeão brasileiro aqui na sua casa, no Morumbi, e perdeu o outro jogo também pela mesma contagem. Foram por pênalti, perdeu no pênalti, classificação. Não é nenhuma tragédia, é um clássico nacional que pode perfeitamente ter esse desfecho que teve. Eu acho que o São Paulo se recupera, sim. Bom, tá certo. O Santos anunciou hoje a chegada de mais um reforço, o zagueiro Leonardo, que fez parte do grupo campeão brasileiro em 2002, foi titular também na conquista em 2004 e está de volta ao clube. Ele assinou contrato com o Peixe até o fim de 2016. Depois de estrear no Brasileirão com um empate em 1-1 com o Avaí, o Santos recebe o Cruzeiro, que tem como prioridade as quartas de final da Libertadores. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Repelé acompanhando mais um treino do Peixe. Confira. Até agora, o Santos cumpriu tudo com o que se comprometeu na temporada. Campeão paulista, o Peixe se garantiu na última quarta-feira na terceira fase da Copa do Brasil, ao eliminar o Maringá. No domingo, o Peixe vai em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O adversário será o Cruzeiro, que derrubou o São Paulo da Libertadores e provavelmente não terá força máxima na Vila Belmiro. Mas isso não quer dizer que a tarefa será fácil. Com certeza a dificuldade vai ser a mesma, então nós temos que nos preparar bem. Começamos empatando a competição e esse um ponto vai ser importante contra o Avaí, só se a gente vencer aqui dentro de casa, né? Vamos a 4 pontos, é uma situação que nos deixa na parte de cima da tabela, então temos que procurar vencer de toda maneira. Nos últimos tempos, os confrontos contra o Cruzeiro não trazem boas lembranças para o Santos. A última vitória aconteceu em novembro de 2012. De lá para cá foram 6 partidas, com 4 vitórias mineiras e 2 empates. O Cruzeiro foi, inclusive, o último time a vencer o Santos dentro da Vila Belmiro. Foi no final do ano passado. Desde então, o Peixe não foi mais derrotado em seus domínios. A Vila é sempre um diferencial, né? O torcedor indo no estádio, nos apoiando, né? Como foi na final do Paulista. Mas a gente não está preocupado com esse histórico, né? Esperamos que o torcedor possa ir no estádio, né? E nos apoiar para que a gente possa ir fazer uma grande partida no domingo, botar intensidade no jogo, como a gente vem colocando dentro da Vila Belmiro. Então, procurar fazer isso para que nós possamos aí sair com uma grande vitória. O Palmeiras visita o Joinville na primeira partida fora de casa no Brasileirão em busca também da primeira vitória na competição. Osmar Garrafa acompanhou os trabalhos na Academia de Futebol nesta sexta-feira. Depois de estrear do Campeonato Brasileiro com um empate diante dos reservas do Atlético Mineiro jogando em casa, o técnico Oswaldo de Oliveira sabe que vencer o Joinville no próximo domingo é quase uma obrigação. Nós precisávamos muito daquela vitória que não conseguimos e botamos a mão para o céu porque nós conseguimos um empate, faltando 15 segundos, né? Mas os 2 pontos vão nos fazer falta. Por isso nós temos que ambicionar o mais rápido possível uma vitória. No jogo de domingo, o Joinville recebe o Verdão com portões fechados, sem a presença dos torcedores. Apesar de não ter que enfrentar a pressão da torcida do time catarinense, Oswaldo não vê com bons olhos esse tipo de punição. Em primeiro lugar, eu acho constrangedor, né? Um espetáculo do Campeonato Brasileiro e, infelizmente, a gente tem que jogar com portões fechados. Mas é uma situação que se apresenta, realmente é muito diferente para a nossa equipe, que ainda não passou por isso. Sempre a participação do torcedor é fundamental. Se houvesse a possibilidade de acontecer um outro tipo de punição, na minha opinião, eu acho que seria mais interessante. Quanto ao time, mais uma vez, Oswaldo vai fazer mudanças. E o aproveitamento ou não de Valdívia é a maior dúvida. Ele ainda não começou e terminou nenhum jogo. E eu tenho essa preocupação, né? Em todos os jogos,
mas por uma opção física mesmo, eu tive que tirá-lo da equipe. Então, em princípio, eu estou pensando nisso, mas ainda vou observar até amanhã. Ele treinou muito bem ontem, treinou muito bem hoje também. Então, ainda tenho um tempinho para resolver. Além da preocupação de montar a equipe para o próximo domingo, o técnico Oswaldo de Oliveira está preocupado também com o atacante Dudu, que na próxima semana será julgado pela expulsão na decisão do Campeonato Paulista contra o Santos. E se for punido, poderá pegar uma suspensão de até 180 dias sem entrar em campo. Me preocupa, sim, mas eu acho que é uma coisa que o nosso departamento jurídico está muito empenhado, está se organizando, e eu acredito numa punição justa, porém dentro daquilo que o ato nos leva a pensar. Eu gosto dessa postura serena do Oswaldo. Não passa a mão na cabeça do atleta, ponto. E a punição ela se faz necessária até para que o jogador pense duas vezes antes de fazer uma bobagem. Não tem essa história do calor. Tudo bem, o calor do jogo, mas profissional, ele tem que manter o equilíbrio. Em qualquer setor de atividade. Claro. O equilíbrio tem que prevalecer. Imagina se você sair, qualquer coisa, você sai de maneira intempestiva e justificar, perdi a cabeça. Vai ficar muito fácil. Claro. Você sai matando todo mundo. Claro. Então, enfim, vai ser punido e acho que com um certo rigor. Mas isso não vale muito para Michele, não, né? Não. Para Michele não vale. Para Michele não vale. Não, mas é o seguinte, o Palmeiras realmente é um time em formação que, neste momento, ele deveria estar num patamar mais alto. E não está, porque não pôde contar com a sequência necessária do Valdívia e do Cleiton Xavier, que são os dois jogadores que podem fazer a grande diferença no estilo de jogo do Palmeiras. Mas vai caminhando certo. Tá certo. Bom, resultado final da enquete de hoje do site GazeteSportiva.net. Na sua opinião, os nossos telespectadores, se eles fossem tomar a decisão, sabe o que aconteceria? O Boca Juniors seria excluído da competição, 54% dos votos. Gazeta Esportiva de hoje fica por aqui. Domingo tem Mesa Redonda Futebol Debate a partir das 9h30 da noite, com o nosso time excelente de comentaristas. Alberto Helena Júnior estará lá. Boa noite pra você, bom final de semana. Tem Jornal da Gazeta na sequência e nós voltamos a nos encontrar daqui a pouquinho. Até já. Tchau, viva a pizza! Some pain and misery, and now you are standing on my doorstep.